Boa noite. Logo, logo estamos iniciando então a nossa live de abertura, de criação do Departamento de Diversidade Sexual e de Gênero. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Boa noite. Que bom termos já um público bacana aqui. Olá, Aline. Isso, Cirlei. Muita alegria estarmos aqui. Obrigada por todo o apoio. Renan, boa noite, Renan. Vou chamar a nossa amiga Érica, dando boas-vindas a vocês todos, todas. Oi, Érica. Oi! Vamos comemorar. Que alegria, né? Essa comemoração, esse passo inicial tão importante que Sim, estamos dando aqui na JB, não é mesmo? sim. Sou toda sorrisos hoje. Eu também, Érica, super contente. Bom, então vamos fazer o seguinte. Olha só, Ilana chegando. Oi, Ilana. Boa noite, povo querido. É, então, eu vou fazer uma abertura mais formal, certo? Vou nos apresentar um pouco, porque é, também a gente imagina que outras pessoas estão assistindo, pessoas que não conhecem a JB, que não nos conhecem, obviamente. Então a gente vai se apresentar um pouquinho e em seguida a gente começa o nosso bate-papo de lançamento do Departamento de Diversidade Sexual e de Gênero da AJB. Bom, eu me chamo Isabela Saf e aqui, junto comigo, está a Érica Matos. Eu sou presidente de um dos institutos da JB, que é o Instituto da Bahia, e ambas, eu e Érica, somos analistas formadas pela JB, e Érica vai, então, presidir, vamos dizer assim, né, coordenar esse departamento que está sendo lançado hoje, oficialmente, né? Bom, para quem não conhece a JB, é a Associação Junguiana do Brasil. E a Associação Junguiana do Brasil, a JB, ela é filiada à International Association for Analytical Psychology, lá de Zurique. Portanto, estamos conectados e conectadas com o Instituto lá de Zurique. A JB está aqui no Brasil há 30 anos e esse é um ano também de comemoração. Então, provavelmente aguardem que haverá também comemorações. E existem alguns institutos no Brasil que são filiados à JB. Então, São Paulo, são 9 no total. Então, isso é muito bacana, porque a formação de analista está possível para vários estados, né? Alcança o Brasil quase todo, porque é um país imenso. Então, a gente tem o de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de Salvador, de Curitiba, Rio Grande do Sul. Que mais? Eu botei aqui uma pesquinha para eu não esquecer de nenhum. Santa Catarina, Brasília, né? Falei de Porto Alegre, Campinas, enfim, são 9 institutos. Quem quiser saber mais também, existe um site muito bom da JB, que é ajb.org.br, então lá também estão todas as informações necessárias sobre formação de analistas, sobre cada instituto. Então quem quiser vai também, procura o instituto, porque além da formação tem cursos, enfim, diversas outras atividades com o intuito importantíssimo de divulgar o pensamento de Jung, a prática clínica, né? E várias
interfaces, né, interconexões com outras disciplinas também. Bom, e a JB também tem isso que é muito bacana, que são os departamentos. Então, existem 12 departamentos agora com o de diversidade sexual e de gênero, certo? Então, só para as pessoas terem ideia, eu não vou falar todos, mas tem departamento de psicologia infantil e adolescente, tem de psicologia arquetípica, tem o departamento de psicologia analítica e espiritualidade, de alma brasileira, de ecopsicologia. Então, é uma forma, inclusive, dos vários institutos que estão espalhados pelo país, das pessoas se conectarem. E cada departamento vai fazer isso de uma maneira muito própria, de que se os encontros vão ser mensais, bimensais. Então, isso tudo vai sendo de acordo com cada coordenação de cada departamento. Bom, inicialmente esses departamentos funcionam para os membros da JB, mas o mais importante é que esses departamentos produzem conhecimento e dialogam com a sociedade de uma maneira geral. Então, através de jornadas, através de palestras, através de pesquisa, livros, artigos. Então, é uma produção de conhecimento e de troca com a sociedade, certo? Então, Érica, a gente então está com essa missão, né, de hoje, abrir esse 12º departamento da Associação Jungiana do Brasil, um departamento extremamente importante. E eu gostaria que você... Aliás, talvez seja melhor, depois da formalidade, você abrir com uma poesia. Que tal? Depois a gente volta. Sim. Então, primeiro eu quero agradecer muito, né, a presença de todas, todos e todes. No meu coração tá disparado mesmo de felicidade por estar aqui. Acho que desde o ano passado que a gente vem batalhando entre formalidades, burocracias, ele nasce hoje, né? Eu estou entendendo e recebendo o nascimento hoje. Num mês tão importante que é o mês dedicado à diversidade sexual. Né? No dia 28 de junho, a gente celebra o Dia do Orgulho Gay. E assim, só para fazer um resuminho para a gente situar, né? Esse orgulho, ele foi conquistado em cima de muitas lutas, né? Lutas mesmo, Verdade. levantes que ocorreram em Stonewall, nos Estados Unidos, né? E isso foi lá por 1970, mais ou menos, e envolvia as drag queens, as pretas, as bichas, uma galera que cansou de apanhar, cansou de morrer, cansou de não ser visto, cansou de estar na invisibilidade. Então, houve aí diversos levantes, né? Aqui no Brasil, assim, só para a gente situar, porque a gente está dialogando com... primeiro, eu queria começar pela a própria psicologia, né? Que ela é reconhecida enquanto profissão em 1962 aqui no Brasil. E lá na década de 70 é isso que está acontecendo. Então, vou falar de ramo LGBTQIA+, né? Porque todas as homoafetividade, todo esse leque que a gente tem hoje, eles vêm sofrendo ao longo da história, sofrendo quando foi criminalizado, sofrendo quando é piada, sofrendo quando é patologizado. Então, exato. acho que esse momento que a gente está aqui inaugurando esse departamento, eu queria frisar isso, né, desse recorte histórico. Né? Não é à toa, a gente está nesse mês celebrando esse orgulho que a gente tem. E que felicidade de poder estar na Associação Jungiana do Brasil para a gente sedimentar o nosso lugar de fala. Fala enquanto analistas, fala enquanto psicólogos, psicoterapeutas, fala enquanto diversos, poder dialogar com diversos outros saberes, que eu acho que o departamento vai possibilitar esse lugar, sabe? Isso.
Ao longo dos anos, eu frequentei diversos congressos e sempre a gente trocava ideias nos corredores, porque sempre tinha uma apresentação de casos, sempre se falava de gênero, sempre se falava de diversidade, sem dar o lugar merecido, sabe? Então, eu acho que agora a gente tem um lugar merecido para comemorar. Exato, exato. Um lugar, né, que a gente possa aprofundar esse tema, aprofundar a ligação com a psicologia analítica em especial, porque é um tema também, ele próprio, tão complexo, né? E Exatamente. que merece muita atenção, merece, assim, um cuidado e impossível ficar de fora a parte dessa discussão, dessa problematização, desses estudos, principalmente enquanto pessoas que se dedicam a ouvir outras pessoas. Sim, exatamente. Então, eu queria também dedicar um pedacinho, né, da nossa live para que a gente deixasse abertos para as perguntas. Então, eu também gostaria de fazer algumas provocações e depois poder escutar vocês, né? Então, vamos dividir também dessa forma. A gente já tem registrado, assim, já tem uma interlocução, né, daqui da Bahia. A gente tem Filinto Coelho, que apresentou a monografia, que é Psicologia Analítica e a Teoria Queer. Então, o projeto dele é muito bem embasado. Foi, inclusive, Isabela Saf, que foi a orientadora. Então, Isabela... Aprendi muito com ele, aprendi bastante. Isso. Então, Isabela Saf, que é uma mulher cis, heterossexual, orientou uma monografia de Filinto Coelho, que é um homem cis, homossexual, assim como eu sou uma mulher cis, lésbica, homossexual, com orientação homoafetiva, né? Então, nessas trocas, eu conheci o ano passado Júlia Cadiz, né, que é do Unicamp, e a gente tem dialogado e eu agradeci muito. Ela me disponibilizou a tese de doutorado dela, onde ela trabalha aspectos psicodinâmicos da transexualidade. Então, Júlia vai fazer parte, né, desse departamento que nasce. Júlia é uma mulher trans, e isso eu acho que é de uma riqueza incrível. Exato. Né? O trabalho dela está lindíssimo. A gente tem a presença de Ilana Rodrigues, que é uma analista daqui da Bahia e que trabalha com consultório e ambulatório de crianças, adolescentes e adultos. E tem uma parceria com o ambulatório transexualizador que existe há um ano, né? Então, também temos Rogério Mesquita, que eu já troquei uma ideia que é muito bacana, que é do Rio Grande do Sul. E, nossa, tem um trabalho de mais de 25 anos, uma pesquisa de aprofundamento importantíssima. Então, são essas trocas que a gente vai, ao longo, pelo menos a minha intenção, que ao longo do ano nós vamos nos reunir para a gente escrever o nosso percurso. Escutar cada instituto, escutar cada pessoa, para que a gente possa escrever junto, ter uma gestão realmente compartilhada, sabe? Nosso objetivo é promover realmente reflexões, estudos, diálogos sobre toda a temática de forma ampla, socializar experiências em relação a gênero, educação, psicologia analítica, saúde, cidadania, diversidade sexual, bater diversos bolas, né, trocas com essas pessoas convidadas que já estão procurando o instituto, eu já estou dando, procurando departamento, eu já estou dando feedback, pessoas de áreas afins, mas que têm uma riqueza imensa para que a gente possa trocar. Eu acho que é aí que a gente vai crescer bastante. Isso. Essa possibilidade do diálogo é tão importante, né, com áreas afins. Sim. Inclusive, Érica, assim, eu acho também que a psicologia no geral, né, ela também avançou bastante, né, nas leis, na escuta, no direcionamento da escuta dos psicólogos de uma maneira geral. E muitas vezes as pessoas nem sabem direito quais são
esses, vamos dizer assim, itens direcionados à questão da diversidade sexual e de gênero. Você pode citar, assim, você poderia citar alguma, algo que já está no artigo, que já está sendo divulgado pelo Conselho Federal? Sim, eu posso. O Conselho Federal de Psicologia vem trabalhando de forma árdua, né? E tem uma linha histórica bastante importante mesmo, sabe? Assim, a primeira resolução é a 1/99, né? E que faz todo um trabalho. Quem assina ela é Ana Bock, que tem um peso importantíssimo para a psicologia no Brasil, é a autora do livro Psicologias, né? E aí tem essa resolução, ela vai tratar sobre a orientação sexual e tem toda uma normativa. Ela é muito pequenininha, ela é muito simples, ela é bastante acessível como norteador para a gente, para a nossa área. Como no Brasil a gente não tem uma legislação que abarque toda a comunidade LGBT, não existe leis, né? Quando a gente vai tratar de questões mesmo, seja familiares, questões diversas, de consultório, de ambulatório, essa resolução costuma fundamentar diversos documentos. Isso. Ela serve como lei mesmo. E a gente também tem que ter a consciência que a nossa própria classe de psicólogos, que eu estou me referindo, existe também uma corrente bastante conservadora, de um pensamento conservador, onde houve uma tentativa de se levantar uma possibilidade de uma cura gay. E aí, essa normativa, ela vem de fato, assim, para fundamentar que não existe como você mudar aquilo que você é, que é uma espécie Isso. daquilo que você é, como se entende. Então, é bastante difícil. Eu acho que o nosso desafio na clínica hoje seria mesmo, né, como é que como estamos nos relacionando com todas essas questões no que diz respeito a o que é sexo designado ao nascimento. Isso leva a uma contrapartida de um termo que a gente não usa mais, que é a incongruência de gênero, que ela foi encurtada. Esse termo no CID-10 ele era para ser incongruência de gênero com o sexo designado ao nascer. Como ficou uma expressão muito grande, a pessoa encurtava e aí usava incongruência de gênero. E aí parece que a pessoa ela é incongruente, mas ela não é É incongruente. verdade. E nem Uhum. ela é ela. Entende? Então, isso que eu acho que é um trabalho nosso que a gente vai precisar trabalhar mesmo com afinco para despatologizar, né? Eu acho que a nossa, toda a classe, a categoria, está trabalhando dessa forma. E por isso, né, assim, despatologizar, tirar, né, preconceitos também, por isso que eu penso o quanto é importante que o Conselho Federal esteja muito na afinidade com a causa também, né? Muito preocupado, muito atento. Então, isso para mim é tão importante porque, como você disse, dá um norte para a atuação da psicologia de todos nós, né? Psicólogos, psicólogas, assim, é importantíssimo. Ou seja, de uma ramificação maior, que é o Conselho Federal, né? Vem então até mesmo as linhas, né, vamos dizer assim. Então, todas as linhas, seja psicologia analítica, seja qualquer outra linha, é importante que observe o que o Conselho Federal também produz em termos de conhecimento, produz em termos de alerta, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa saber o que está sendo configurado também pelo Conselho Federal. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu também fico pensando, Bela, assim, né? Quando a gente fala, né, termos como identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero, práticas sexuais. Como é que a gente está dialogando com isso? E mais ainda, se a gente utiliza um termo que é de uma autora chamada Kimberly Crenshaw, que ela fala de interseccionalidade.
Então, nós estamos dialogando aqui com esse marcador de mulheres brancas, cis, de uma classe média, e falando desse lugar da psicologia, que é o lugar que a gente ocupa. Então, se a gente ainda colocar esses marcadores, olha, marcadores, e a gente transpor para uma mulher trans, negra, de uma classe baixa, e aí a gente vai dialogando com esses cruzamentos todos, a gente está falando de dores, porque são os marcadores. Uhum. Né? O nosso trabalho, a nossa matéria-prima é a dor humana. Tá? Então, por isso que é importante que a gente possa estudar mesmo. Eu fiz um levantamento muito rápido, muito amplo de uma pesquisa e coloquei no Google Acadêmico Psicologia e LGBT. Vieram 23.900 mil artigos publicados. Psicologia analítica e LGBT. Vieram 9 mil e tantos artigos publicados. Coloquei Carl Gustav Jung e LGBT. Vieram 560 artigos publicados. Então, existe uma produção grande de material científico para a gente poder estudar. Existe hoje um leque grande de psicólogas, de analistas, de psicanalistas que são trans, que são gay, que são de diversas orientações. Eu nem gosto de demarcar muito, sabe? Porque Sim. é um leque muito grande. É diversidade, né? Isso, é diversidade. A gente precisa aprender. Eu vou precisar para aprender. Eu preciso, porque é um volume muito grande de coisas, sabe? Então, eu acho que a gente tem que abrir essa escuta. Agora, Sim. Você falou isso, né? Que você olhou a quantidade dos artigos e tal. Pegando esse gancho, não sei se vou te cortar. Se eu te cortei, você me fala, a gente volta. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente seguir com isso, né? Qual é a importância, então? Já tem tanta produção, né? Já tem tantos pensamentos, pessoas que estão assim tão envolvidas mesmo nisso. Agora, o que é realmente importante que esse departamento esteja sediado numa instituição, numa associação, né? Tão importante também que é a Associação Junguiana do Brasil. Como é esse diálogo que a gente pode, vamos dizer assim, desenvolver, produzir, criar conteúdos também nesse diálogo da psicologia junguiana, da psicologia analítica com a diversidade sexual e de gênero? A gente pode ampliar o olhar e fundamentar as nossas pesquisas com o repertório teórico que a gente tem. Né? Então, eu penso que um dos conceitos mais citados nas obras completas de Jung é ânima e ânimos. Né? Isso. Um par de cisígia, um par, um não vai existir sem o outro. Né, como arquétipos do inconsciente coletivo, que vai dialogar arquétipos contrassexuais. Né? Então, é disso que eu penso que a gente está falando, sabe? Verdade. E aprofundar, né, nessa linha. Porque Jung, para a época dele, ele já deu um grande passo, não é mesmo? Muito. A gente só precisa... Quando ele... Sim. Quando ele traz esse conteúdo, né, ele faz dessa forma, dizendo, né, dessa forma de que o homem tem a sua contraparte sexual, que seria a ânima, e a mulher sua contraparte sexual, que seria o ânimos. Isso ele já deu um grande passo naquele momento, e outros autores pós-junguianos foram também repensando, reconsiderando esses termos, né? Mostrando que não é um termo incrível para mostrar que não é só o sexo biológico, Sim. mas que existe um par aí, né? Que nessas combinações eles produzem seres muito únicos, muito específicos, né?
Eu gostei muito de Robert Hope no guia, que o Guia das Obras Completas de Jung, ele tem Sim. uma citação bem na parte que fala de ânima e ânimos. Ele diz assim: arquétipos contrasexuais para Jung pareciam ter o papel de guia para o inconsciente, de mediador, mediatriz entre o eu e uma pessoa e a vida interior dela, convidando-a e guiando-a para uma compreensão mais profunda do mundo inconsciente dela. Uhum. Olha que bonito, né? Muito, muito. Muito bonito isso. Eu queria ler um poema para vocês, né? Esse poema. Ah, sim. Vamos, vamos. A gente se entusiasmou aqui, foi já conversando, mas leia porque também dialoga muito com o que a gente já conversou. Isso, e que vocês possam escutar, abrindo espaço em vocês, né, para, enfim, para que o poema percorra e faça caminho, o caminho que ele puder fazer em cada um. Esse poema é de uma pessoa muito nova, uma psicóloga, ela é mestre em psicologia social, ela é doutoranda em ciências sociais. O nome dela é Geni Nunes. Ela é uma ativista guarani. Então, nas redes sociais vocês acham ela. Ela tem uma produção imensa e trabalha muitíssimo bem. Ela diz assim: minha inteligência não é feminina nem masculina. Minhas orelhas não são nem femininas nem masculinas. Nenhum órgão do meu corpo tem gênero. Nem meu fígado, nem meus rins, nem meu coração, nem minha bunda ou vagina. O vento cuida de nós. O rio mata nossa sede. A terra nos abraça e nos cuida. E nem por isso o cuidado é feminino ou masculino. Os rios também têm curva. Nem por isso são mulheres. A terra florescendo, a chuva caindo, não são homens ou mulheres. Da mesma forma que um raio não é homem, nem uma borboleta é mulher. O binário de gênero nos descreve muito mal. Quando dizem que só o humano pode ser homem ou mulher, querem dizer que ou se é humano ou se é bicho. Só elogiam o humano e o humanizado porque veem o bicho como ofensa. Parecem animais, dizem os civilizados. Da hierarquia do humano entre si e os demais seres é que se decorrem todas as violências. Se o mundo colonial nos vê e classifica desde seus tempérios, não será por isso que tomarei como saudável suas regras. O folclore de gênero não faz sentido para mim. Nem sua mitologia de que a cor rosa do céu é de mulher e o azul do mar é cor de homem. Cuidado, afeto, sensibilidade, força e inteligência existem no mundo e não são coisas de mulher nem de homem. Não sermos crentes do gênero nos auxilia a descentralizar o humano no sentido das coisas. Ser humano não significa ser mais um entre os tantos muitos bichos, mas o principal, o mais importante, o melhor. Isso é precisamente o que eu não sou e o que não somos. É por isso que, a despeito de todas essas expressões, que digo com orgulho, não sou nem homem nem mulher. Muito bom. Que boa escolha. Muito boa escolha, porque além da questão de gênero, ela traz também a questão dessa superioridade, né? Tão nociva à nossa existência, a existência desse planeta, né? Muito nociva. E eu quero até dialogar com o que você está trazendo, que Jung foi tão perspicaz, né? Em dizer que a gente nunca deve abandonar nossas bases instintivas. Ele sempre buscou esse lugar de
de ficar em contato com as próprias necessidades básicas também. Quando ele constrói, por exemplo, a Torre de Bollingen, né, sem luz, sem água encanada, e ali fez bastante das produções teóricas dele, muitas coisas aconteceram ali. Então, eu acho que isso é um mérito enorme de Jung. Ele tinha essa visão, inclusive, dos perigos futuros quando a gente se dissocia desse elemento, quando a gente se distancia desse mundo, desse reino que é animal, né? E se acha muito superior ao reino animal, né? Então eu acho que Jung foi muito atento a isso, assim como foi muito atento à questão do feminino, muitíssimo atento às questões do feminino. Em vários textos isso está presente, né? E veja, a gente, como você disse, aqui no Brasil, a psicologia vem aí se fundamentar na década de 60, não é isso? O movimento feminista começa também nessa década de 60. Jung, obviamente, as produções dele são anteriores a esse período, né? Mas não que ele falasse, vamos dizer, na linguagem que a gente fala hoje em dia, mas ele mostrava, sim, em muitos textos, o quanto esse feminino reprimido, vamos dizer assim, sei lá que palavra usar, né? Mas assim, de uma certa forma calado, né? Mudo, estava também prejudicando muito o processo de consciência, o processo de fazer consciência. Isso eu acho que é de uma riqueza também, né, nos nossos estudos dentro do departamento, o quanto a gente pode explorar isso dentro da própria teoria, né? Então, só para citar um fato que Jung, na época, mesmo tendo críticas, ele demarcou como importante, foi a Assunção de Maria lá em 1950 pela igreja, né? Foi um fato assim que ele falou, olha, isso é importante, né? Para a humanidade de uma maneira geral, a humanidade vinda desse mito cristão, nós, né, ocidentais e tal. Então, eu acho que é dentro do arcabouço de estudos que se pode desenvolver dentro do departamento, as questões também, assim, desse abuso em relação ao feminino, é um dado bem marcante, não é mesmo? Sim, com certeza. E eu acho que é a partir daí que eu gostaria de fazer algumas provocações, né? Fazer algumas que a gente traga mesmo para o campo, assim como abrir o caminho para o poema, que a gente abra caminho para a gente se perguntar, tá? Eu só vou lendo e vou pausando um pouquinho para que a gente possa ter tempo de ir escutando. E ao escutar, ir percebendo. Então, Então, só para esclarecer, você está abrindo para que as pessoas façam perguntas, é isso? eu estou abrindo para que as pessoas façam perguntas a partir das perguntas que eu vou fazer agora. Ah, ótimo, entendi. Ótimo. Entende? Então, vou começar a fazer algumas perguntas para que a gente possa ir elaborando essas reflexões, tá? Bacana, Então, ótimo, essas Érica. reflexões que eu estou convidando a todos a fazer são reflexões que falam desse lugar do departamento, do que a gente vai fazer futuramente nele. E outras tantas. É claro que a gente tem um tempo reduzido, então vamos ficar com essas e com a que vocês vão trazer também, tá? Como percebemos as questões de gênero na clínica? Percebemos Percebemos mesmo questões de gênero na clínica? Ou nosso olhar
já naturaliza certas questões. Como essas questões chegam no consultório? Desigualdades, exclusão, violências. Vamos pensar que situações a gente já nos deparamos, né? Por esse viés. As diversas sexualidades, em suas variadas formas de expressão, são reconhecidas como constitutivas daquele ser que temos diante de nós. Como olhamos enquanto profissional? Como nos relacionamos? Certas formas e maneiras de ser humano não são aceitos por nossa norma. Uma norma entre aspas. Certos jeitos de se amar são repudiados e negados a todas as pessoas que circulam por outras vias que não sejam hétero, cis, normativa. Como lidamos com isso? O que ocorre no psiquismo dessas pessoas quando são julgadas e marginalizadas? E o que ocorre no nosso psiquismo enquanto coletivo, enquanto coletividade, enquanto sociedade, quando isso acontece? Enquanto profissionais, nós estamos lutando por uma despatologização no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente está lutando por isso? Temos ciência realmente de que existe uma resolução, que é a que a gente estava comentando antes, que é a 1/99, que ela vai demarcar todas as questões relacionadas à orientação sexual. E mais ainda, temos consciência de que existe uma resolução de 1 de janeiro de 2018, né, que é uma resolução importante que vai tratar sobre como é que a gente determina todas as práticas, nortear a nossa atuação para a eliminação das transfobias e acabar com a discriminação de pessoas transexuais e travestis. Nós temos uma resolução. A gente sabe disso, sabe que ela existe, sabe o que tem nela. Como vemos as transvestigêneres? E mais ainda, eu vou pegar um termo emprestado da deputada Érica Hilton. Como vemos as transvestigêneres? Num país que a gente sabe que é o país que mais mata travesti no mundo, mas também é o país que mais consome pornografia LGBT no mundo. Mas também foi o país que agora elegeu uma quantidade de deputadas maior número de travestis, transexuais, transgêneros, o maior número dessas transvestigêneres. E com uma quantidade incrível de votos, né? A pessoa mais votada da Câmara. Isso, exatamente. Então, e mesmo assim, ainda estamos lutando para que essas pessoas possam assumir e trabalhar o mandato delas. Isso. Tem uma, inclusive, que teve que sair, né, do país, só iria voltar se tivesse uma segurança realmente, né? Então, assim, que complexidade, né? Que embate, né? Sim. Sim, muito grande. Essas são provocações, assim, para que a gente possa... Érica, ainda trago uma outra também provocação, que é a questão da família, né? Como a gente pensa a questão da família, que a família não, essa família tradicional, né? Como temos normativa, nossa, não existe mais.
Não existe. Quer dizer, não existe mais sozinha, né? Ela continua existindo, obviamente, mas a família traz tantas configurações possíveis, lindas, amorosas. Não dá mais para a psicologia ficar sem olhar para isso. Sim, não dá. Tem um autor chamado Paul Preciado. E Paul Preciado tem um livro chama Um Apartamento em Urano. E eu super recomendo esse livro, muito bom. Ele é um livro de crônicas. Paul Preciado, originalmente, era Beatriz Preciado, Beatriz Paul Preciado, e ficou Paul Preciado. E aí tem uma das crônicas que é muito interessante, quando o título é Quem Defende a Criança Queer. E aí eu também vou ler para vocês só um trechinho dela. Ele diz assim, Ótimo. o que é preciso defender é o direito de todo o corpo, independente da sua idade, de seus órgãos gestacionais, à autodeterminação de gênero e sexual. O direito de todo o corpo de não ser educado para transformar-se exclusivamente em força de trabalho ou força de reprodução. É preciso defender o direito das crianças de serem consideradas como subjetividades políticas irredutíveis a uma identidade de gênero, de sexo ou de raça. Muito bom. E a gente vê quanta produção tem, quantas pessoas interessantes, né? Trabalhando em cima do tema. É algo muito mobilizador no nosso tempo, na nossa prática. Sim. Não só na nossa, mas, né, da sociedade como um todo. E a gente precisa ir se atualizando, né? Sim, e principalmente nos perguntar, né, como os estudos junguianos estão sendo desenvolvidos quando falamos de alteridades e identidades sexuais, Isso. né? Como colocar, por exemplo, como dialogar com um conceito que vai tão próximo disso, que é o conceito de individuação, né? Como é que se pode ser quem se é se essas questões não estiverem sendo escutadas? Como é que uma pessoa pode se expressar na alma dela, no jeito dela, nas orientações, nos desejos dela, sem que isso não seja escutado? Sim. Então, E a gente tem um arcabouço teórico que pode, assim, ajudar muito a nossa escuta. sim. E principalmente levando em consideração que gênero é, sobretudo, uma experiência interna. Por isso que ela precisa ser livre para uma autodeterminação, A subjetividade, né? subjetividade. Exatamente. Então, assim, um grande convite, eu penso, é que a gente possa flexibilizar o nosso olhar, sabe? Fazer aberturas, experimentações, sem que a gente possa continuar com esses lugares tão fechadinhos, tão em caixas, tão como o Geni traz ali, a cor rosa do céu é de menina, o mar azul é cor de menino, existe brinquedo de menina, brinquedo de menino, como assim? E quando a gente fala disso, traz para aproximação, traz para a família, traz para dialogar, traz para a roupa, para o que está vestindo, traz para o dia a dia, essa construção. No consultório, principalmente, que, na verdade, é uma construção em cima de uma desconstrução. A gente vai precisar desconstruir muita coisa. Você trouxe Sim. Você trouxe nas suas provocações uma coisa bem interessante, assim, quando você traz essa pergunta:
a gente consegue perceber que é uma questão de gênero quando chega na nossa clínica? Porque a gente não está falando só, vamos dizer assim, de transgênero, né? A gente está falando das questões de gênero de uma maneira geral. Então, é impossível quem está na clínica, por exemplo, trabalhando, não buscar a questão, por exemplo, que diz respeito, a gente vai generalizar, ao feminismo. Né? Não no sentido, vamos dizer assim, isso é feminista, isso não é feminista, mas é uma questão O de feminismo gênero. por igualdade de direitos, né? O feminismo Isso, por igualdade de direitos. É isso. exato, E é, exato. é Como ser isento de uma, claro, de uma, vamos dizer assim, de uma escuta mais profunda disso. Onde está tocando, de que forma está tocando, de que forma isso também a gente reproduz, seja a pessoa que está chegando, mesmo sendo vítima, vamos dizer, como ela também reproduz isso, como nós também reproduzimos, porque isso é uma questão também cultural. Então, não é que existam pessoas, vamos dizer, a gente está nesse caldo, todo mundo junto, então todo mundo precisa trabalhar, mesmo aquelas pessoas, vamos dizer, que estão sofrendo aquela questão, né? Mas é algo que a gente também reproduz inconscientemente. Então, quando você fala isso, né, a gente sabe que é uma questão de gênero, é porque muitas vezes é inconsciente, a gente reproduz inconscientemente muitas coisas, a gente não faz nem ideia muitas vezes do quanto a gente reproduz, né? Sim. Jung tem uma fala no volume 18. Eu trouxe para compartilhar, porque eu penso que ela dialoga diretamente com isso que você está falando, Bela. Ele diz assim: na terapia, o analista será afetado pelas emoções do paciente e não pode fazer mais do que estar consciente do fato que está afetado. É mesmo seu dever aceitar as emoções do paciente e refleti-las como espelho. Isso. Então, eu penso que isso resume o que a gente está falando de forma muito bonita, né? De uma forma muito bela, Uhum, né? De uhum. reverberar esse lugar, espelhar essas situações, né? É claro que o analista ocupa o lugar do suposto saber, mas, sabe, vamos relativizar que lugar é esse. E o analisando. Então, refletir isso aí de condição sine qua non para que se estabeleça a relação psicoterapêutica, para se Isso. estabeleça E análise. que Jung tanto falou, né? Uma questão também de humildade, né? É preciso ter humildade para escutar, para se escutar, escutar o próprio inconsciente nos sonhos, como reverbera em si essas coisas também. Eu penso assim também que a psicologia, de uma maneira geral, principalmente a psicologia profunda, né? Ela muitas vezes, durante uma época, trazia muitas questões para o interno, né? Eu acho que as psicologias, elas estão fazendo melhor esse diálogo entre o interno e o externo, no sentido, assim, é muito dividido, né? A gente entrava, acho que ainda entra, tem muitos anos que eu saí da faculdade, mas ainda acho que é assim. Então tem psicologia clínica, tem psicologia social, tem psicologia do trabalho, tem psicologia hospitalar. Ok, às vezes a gente escolar, então às vezes a gente precisa, tudo certo, às vezes a gente precisa delimitar, dar um foco, mas a gente também tem que ter um certo cuidado com isso, né? Porque tá tudo junto, tá tudo interagindo. Então, principalmente a psicologia clínica, a psicologia social, como é que pode
ser algo tão separado, não dá para ser separado, né? Esse diálogo, ok, um campo de atuação, se a pessoa trabalha mais em campo social, ok, a gente entende, mas a gente tem que tomar cuidado com essa pegadinha, né, de que a psicologia clínica não está também atenta, né, às questões sociopolíticas, né? É impossível isso. Sim, é impossível. Principalmente quem trabalha com crianças, recebe a criança, numa grande parte, eu diria assim, mais de 90% das vezes, quem encaminha é a escola, quem sinaliza é a escola. Mas a escola sinaliza em função das notas, em função de comportamento, e quando a criança chega no consultório, é, ela vem como um anúncio de que há algo naquele seio familiar. Uhum, E de exato. jeito de diversos lugares. Eu já acompanhei diversos casos que as questões de gênero estavam todas gritando. Eu nem vou dizer que veio por trás, não. Inclusive, é isso que leva, sabe? Nossa, e como tem coisas tão graves, não é mesmo? Como tem coisas tão graves, que Graves não que dá para citar tantas, né? Mas isso, existem coisas muitíssimo, muitíssimos muito graves, né? muito graves. E que fere muito, né? Sim. Fere, né? Assim, ninguém procura ajuda psicológica se ela não estiver em sofrimento. Né? Esse é um. Uhum. Então, muitas vezes, eu penso que é esse olhar atento mesmo, como você falou, de fazer essa costura das áreas, né? De ir costurando mesmo. É um trabalho artesanal, é um trabalho Uhum. de, um, de, um, de uma delicadeza muito grande, de que linhas, que matizes, como vai ser feito isso, como é a manobra, como eu posso acolher, ao invés de repelir, de afastar, até onde é o meu papel, o que é que eu estou fazendo ali. Né? Quando o Jung fala de refletir, é muito isso. É muito mesmo, assim, eu penso que é muito lugar da escuta, de uma escuta mesmo acolhedora, de uma escuta que possa ser norteada. Agora, também costurada com a nossa situação política. Não tem como a gente entrar no consultório hoje sem que a gente esteja dialogando com o momento atual político, com as culturas diversas. Isso, tão importante isso. Não tem como. O sofrimento é muito amplo, sabe, Bela? Ainda mais nosso país, né? Que é um país assim totalmente diverso, culturas as mais diversas habitam aqui esse território, né? A gente precisa realmente ficar atento às questões indígenas, às questões dos negros, as questões, enfim, são muitas, das Nossa, migrações, então, nossa, nossa, das migrações, né? Eu acho que é um outro tema assim tão atual também, atual de muitos anos, na verdade, né? Mas assim, as questões de migração também são fortíssimas, né? De territorialidade, do que se perde, do que se busca. É muito, muito impressionante como as almas são afetadas com isso, as pessoas são afetadas com isso, né? sim. E das, Então, a gente está lidando realmente com um momento, né, muito dinâmico, né? Se a gente pensar quantas coisas aconteceram nos últimos 50 anos, nos últimos 60 anos, a gente precisa de muita atualização todo o tempo, ou pelo menos ter a humildade, como a gente estava dizendo, né? De dizer assim, eu não sei, deixa eu procurar alguém que sabe, deixa eu escutar melhor essa pessoa, que a gente também não precisa saber tudo, obviamente que a gente não vai conseguir, claro, né? Mas eu acho que o melhor de tudo, que eu acho que também é um
vamos dizer, um legado de Jung quando ele traz isso, né? Essa humildade, não tem esse saber que a gente chega ali e sabe absolutamente tudo, mas a curiosidade e a vontade de escutar o outro na sua singularidade. Eu acho que isso é o mais importante, até muito mais do que a gente se encher de um monte de teoria. A gente ir buscando à medida que também nos chega, também nos toca, também nos espelha, né? Como você trouxe aí essa imagem também. Então, eu acho que isso, esse trabalho consigo mesmo, que Jung foi o primeiro a dizer, só é possível acompanhar alguém numa análise se cada um de nós também fizermos a nossa, né? Essa sabedoria, essa é a grande sabedoria. Porque a gente nunca vai abarcar todas as teorias, nem todas as técnicas, nem tanta coisa que existe, né? Mas principalmente isso aí de se observar a si mesmo no sentido mais também da presença, do que nos afeta. Eu acho isso tão fundamental, né? Érica, estamos nos nossos últimos 4 minutos. Já? Eu vou já, como é rápido! Não é rápido. Bom, mais uma vez é a gente dizer da nossa alegria, da criação desse departamento, agradecer a acolhida de toda a diretoria da JB, né? Existe uma diretoria que abarca todos essas demandas e a gente quer agradecer muitíssimo a Alessandro, presidente da JB, a Cirlei. Quem é que você quer agradecer mais, Érica? A Cirlei é uma fofíssima que eu conheci recentemente e é uma super diretora de comunicação. É sempre uma parceira e está ajudando bastante. Todo o IPA Bahia. Isso, nossa queridíssima Tereza Caribé, que também sempre incentivou, é uma pessoa extremamente incrível, antenada, aberta, então agradecer a Tereza. Sim. E realmente a toda a diretoria de ensino, né, com nossa amiga Lígia Fuentes. Enfim, a JB tem acolhido muito bem todas essas demandas, os departamentos estão aí para mostrar isso, e a live vai ficar gravada, então vai ficar gravada aqui, provavelmente também vai ficar no YouTube da JB. E quero também agradecer esse incentivo, essa persistência de Érica, de Filinto, de outros tantos, né, analistas que estão se empenhando em produzir conhecimento, em buscar uma abertura e ao mesmo tempo um acolhimento mesmo a esses temas tão importantes atuais. Será que dá tempo de falar uma parábola, Bela? Dá sim, nós temos 2 minutos. Ai, que bom! Essa parábola chegou para mim através da minha amiga Mineres Maroni, que eu gosto, considero e respeito muito. Ela traz por Inácio Geber, em Seção de Histórias, e diz assim: um dia um velho sábio chinês perdeu suas pérolas. Mandou, pois, seus olhos buscá-las, mas os olhos não as encontraram. Mandou, então, seus ouvidos procurá-las, mas os ouvidos tampouco as encontraram. Mandou também suas mãos, tudo em vão. Assim mandou todos os sentidos na busca, porém nenhum deles as encontrou. Finalmente mandou o não buscar as pérolas. Assim, o não buscar encontrou as pérolas. Maravilha, fechando essa live e abrindo o departamento maravilhosamente bem. Érica, obrigada a você, obrigada a todos e todas. Vamos lá, um beijão. Tchau.